Oi, gente, a paz do Senhor para vocês, que o Senhor Jesus esteja abençoando a todo o seu lar, a toda a sua casa e a toda a sua família. Aqui com vocês, Nil Alves, mais uma vez para gravar um vídeo, abrindo os seus olhos. Hoje nós vamos comentar um pouquinho da palavra de Deus aqui, ó. Vamos comentar Lázaro e o rico. Continua em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Amém? Glórias a Deus. Buscando a presença de Deus, buscando conversar, né, com alguns pastores e estudando a palavra. Então, a passagem na Bíblia que fala assim: meu povo sofre por falta de conhecimento, né? Muitas vezes nós deixamos de acreditar na palavra para acreditar no homem, para acreditar no que o ser humano fala. Amém? Tudo que a pessoa fala da palavra que não está aqui dentro chama heresias. A Bíblia fala que você não pode aumentar e nem diminuir, mas você tem que falar o que está aqui dentro. Amém? E Lázaro aqui, a Bíblia fala que Lázaro era um mendigo, né? Só vou comentar, eu não vou ler o contexto, porque se for ler o contexto aqui vai ficar muito grande, mas você pode estar pegando a Bíblia aí na sua casa, né? Hoje em dia tem Bíblia eletrônica, tem Bíblia de celular, e confere aí. É Lucas 16, 19. Amém? Conversando com alguns pastores, né? Quando eu falo vários, não é milhões, mas assim, no mínimo, eu acho que eu já conversei mais ou menos aí com uns 80, até mais pastores, pessoa aí que conhece a palavra de Deus, que estuda a palavra, amém? E algumas pessoas, né, alguns teólogos, pessoal que estuda teologia, chegou a argumentar para mim que Lázaro desejava comer das migalhas, por isso que Lázaro é mendigo. Mas eu não acho esse argumento correto, porque se você é de Deus, você não vai desejar comer migalha, vai desejar comer, né, as coisas do lixo, e principalmente ficar humilhando, né? Que a Bíblia fala, por exemplo, que Deus está acima de tudo. Então, se você tem Deus no coração, tem o Espírito Santo, você não vai desejar. É igual nós, vamos supor, né? Nós estamos aqui agora. Vamos supor que nós caímos numa situação difícil, né? Mas você não vai ficar desejando comer migalha, né? Então, o que acontece? E dá para nós ver aqui que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno, né? Então é isso que eu estou falando. Mas o rico, com certeza, era um rico soberbo, que ali, por exemplo, a riqueza dele, o dinheiro dele estava no coração. É aquilo que eu falei, né? Se você, por exemplo, aí possui bens materiais, né, e não é egoísta, não é agarrado nesses bens materiais, com certeza Deus é contigo. Mas se você, por exemplo, usa seus bens materiais, né, para invejar o outro, ou para, por exemplo, tipo assim, no seu coração você pensa, eu tenho, fulano não tem, né? Aí o que? Isso é soberba. E isso aí, por exemplo, isso aí pode te levar ao fogo do inferno. Amém? E a Bíblia fala aqui, por exemplo, que esse homem era rico, muito rico, né? Era um homem que vestia bem, que trajava bem, mas porém não tinha Deus. E Lázaro tinha Deus, né? E aí o que acontece? Lázaro, por exemplo, ele estava por fora cheio de chaga, né? E ali mendigando, mas por dentro ele estava cheio do Espírito Santo, cheio da certeza, cheio da salvação. Então é isso que eu quero fazer vocês pensar. Que tem igreja, por exemplo, se você não consegue bens materiais, eu não vou citar nome de igreja, porque é o que eu falei, eu não quero citar nome, porque quando você cita nome, você já está acusando, né? E durante esses vídeos que eu vou comentar aqui, eu vou fazer o comentário segundo a palavra, segundo a Bíblia, não citando nome de ser humano, não citando nome de igreja, amém? Mas aquilo que eu falei, o objetivo de Jesus Cristo é a salvação, não é a riqueza. Mas hoje em dia o que nós estamos presenciando dentro das igrejas hoje em dia, só prega bens materiais. Eu já vi pastor falar, por exemplo, que a pessoa, por exemplo, que está passando por dificuldade, está passando por luta, é demônio, né? Aí eu raciocinando bem, se vocês acompanhar aí a caminhada dos apóstolos, eu quero levar vocês a pensar, né? Não concordar comigo, mas raciocinar. Nós temos uma mente para raciocinar. Se nós observar aqui, por exemplo, o Lázaro, né? O Lázaro, ele era mendigo, mas não tinha demônio. Porque se ele tivesse demônio e fosse um homem satânico, fosse um homem que não fosse de Deus, ele não tinha para o seio de Abraão. Amém? Raciocina. Vamos lá agora, vamos conversar, vamos argumentar um pouquinho sobre os discípulos,
né? O João Batista, sabia que que comer gafanhoto. João Batista não era rico, Pedro. Pedro não era rico, era pescador. Eles falam que Lucas era muito rico, que Lucas era médico, né? Mas eu creio que um médico não é tão rico assim. Tem médico aí, depende do médico, né? Tem médico aí, por exemplo, que ganha mais ou menos, um médico do SUS, por exemplo, né? Ele deve ganhar uns 5 mil reais. Então não é milionário, amém? E por aí vai, né? Então o que acontece? Então esses argumentos é quebrado. Agora se você for lá no Velho Testamento, eles vão argumentar, mas Abraão foi dono não sei de quê, Salomão foi, mas nós vivemos pela graça, nós não vivemos mais na época das leis, amém? E o que é lei? E o que é graça? A lei, por exemplo, vem lá de Gênesis, né? Até Mateus, amém? De Mateus para cá, no Novo Testamento, nós estamos na graça. Então já foi quebrado. Então quando o pastor, por exemplo, só prega a lei, vamos supor, igual tem pastor, por exemplo, que só quer viver segundo a lei, né? Segundo a lei. Aí quer guardar tudo que a lei manda, igual, por exemplo, quer ali, por exemplo, pregar prosperidade, fazer votos de Abraão, sacrifício de Isaac, de Jacó. Mas aí então, se nós estamos vivendo a lei, nós podemos então, no passado os homens tinham 7 mulheres. Então os homens podem voltar a ter 7 mulheres. Aí se você perguntar para ele ali, você vai falar, não, mas não pode ter porque é pecado, isso é prostituição, né? Mas naquela época não era, na época da lei. Já que nós estamos vivendo na época da lei, então nós podemos praticar tudo que a lei fazia, né? Então esses argumentos é quebrado, entendeu? Então para você que não tem conhecimento da palavra de Deus, procure estudar a Bíblia. Eu perguntei a um pastor também uma vez sobre campanha, né? Até no vídeo anterior por aí eu citei sobre isso. Então, por exemplo, eu conheço várias pessoas, conversando com pessoas de várias igrejas. Eu vou até citar alguns nomes aqui: Presbiteriana, Quadrangular, Nova Manhã, Metodista, né? E conversando com algumas pessoas e observando, né? E observando essas igrejas, inclusive essas igrejas, eu fiz algumas visitas nessas igrejas, louvando, né? Ali fazendo a obra de Deus. E observando essas pessoas, a maioria dessas pessoas são bem formadas, estão em faculdade, são pessoas, por exemplo, que têm os filhos bem estudados, têm casa própria, não faz sacrifício, não faz voto. E eu fiz uma pergunta para um pastor uma vez, né? E ele não soube me responder sobre isso. E eu via que na igreja dele fazia muita campanha, muito voto, muito sacrifício, e eu via que o povo andava de mal a pior, né? Aí eu perguntei para ele, pastor, mas espera aí, eu conheço várias igrejas que as pessoas não fazem campanha, não fazem voto, não fazem desafio, e as pessoas têm uma vida financeira muito boa, né? Inclusive tem pessoas, por exemplo, que estão fazendo voto, está fazendo desafio, né? Não tem bem dizer nada, está querendo sacrificar o que tem e não consegue nada. Aí ele me respondeu, eu tinha que me dar uma resposta, né? Até porque eu não sou trouxa, eu não sou bobo. E eu fiz uma pergunta. Amém? E tu tem que estar aqui dentro. Se você não tem um argumento bíblico, então não faça. Se você não tem um argumento bíblico, então não inventa moda, porque você vai ficar envergonhado, assim como ele ficou envergonhado. Aí eu perguntei para ele. Aí ele falou, não, mas é porque eles andam na obediência. Olhando, né? Então quer dizer, por exemplo, que as pessoas, por exemplo, que só lê a palavra, as pessoas, por exemplo, que só pregam o amor, pregam a salvação, andam na obediência. E quem faz voto, desafio, anda na desobediência. Aí eu falei assim com ele, eu perguntei assim para ele, né? Eu refutei, né? Com palavras, eu falei, espera aí, então, quem faz voto, desafio, anda na desobediência. Ele, não, irmão, não é isso que eu quis dizer, virou as costas para mim e saiu, porque não teve resposta. Então o que acontece? Se nós olhar aqui, não teve nenhum apóstolo, nenhum discípulo rico, porque eles pregavam salvação, eles não pregavam bens materiais, eles pregavam reino dos céus. Amém? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o homem viverá do suor do seu rosto. Então o que nós temos que fazer? Procurar um serviço, trabalhar e sustentar a nossa família, sustentar a nossa casa. Assim também deve fazer os pastores, amém? Assim deve fazer também todos aqueles que pregam a palavra de Deus. Não ficar ali, por exemplo, pedindo só dinheiro, né? E no final das contas só eles lucrando, só eles, por exemplo, ostentando, né? Com seus carrões, com seus relógios Rolex, né? E os membros de mal a pior. E observando isso aí, né, buscando de Deus, fazendo estudo da palavra e observando, geralmente as pessoas que fazem voto, fazem desafio, a maioria anda tudo na pior, anda tudo com dificuldade. E geralmente as pessoas que não fazem, né? Mas porque Deus me mostrou que Deus não tem nada a ver com esse mundo, com a riqueza desse mundo. Prova disso, o Satanás mostrou para ele. Tudo isso eu te darei, se prostrado, me adorar. Quando Satanás mostrou, com certeza, era prostituição, era riqueza,
era o bem desse mundo, era a bebedeira, né? Porque se fosse os animais, se fosse as aves, se fosse as frutas, se fosse as coisas boas, Jesus ia retruncar ele. Não, isso aí é meu. Como é que você vai querer me dar uma coisa que já é minha? Entendeu, irmão? Estou fazendo vocês raciocinar. Então, o que acontece? Então, as igrejas esqueceram de pregar a salvação. Hoje em dia, a maioria das igrejas, o que eu falei, tem três pontos fundamentais para você fugir desse tipo de gente. Essa igreja só fala em dinheiro, não ama as almas, não procura fazer trabalho social, né? Não procura, por exemplo, amar o próximo, sai fora. Isso aí não é de Deus, não vai te levar à salvação. Se você ama a sua alma, ama a sua salvação, procura a salvação. E nós estamos vivendo os últimos dias. Nós sabemos, por exemplo, que Jesus, ele me falou, onde tiver o teu tesouro, onde tiver o teu coração, está o teu tesouro, né? Então Jesus não pregou riqueza, os apóstolos não pregaram riqueza, mas pregou o que? Salvação, o reino do céu. E é isso que eu estou querendo fazer vocês entender. Amém? Se Deus, por exemplo, a Bíblia fala assim, por exemplo, você trabalha, levanta de manhã, vai trabalhar. Se Deus vê que você é digno de conquistar algo, Deus vai acrescentando na sua vida, mas sem prejudicar as pessoas. Se você também consegue algo, né? Eu conversando com um irmão uma vez, eu falei isso com ele. Tem muitas pessoas que querem ficar ricas nas costas do outro, passando o outro para trás. E mesmo sendo evangélico, né? Fazendo trambique. Eu vou vender isso mais caro, eu vou comprar isso na mão da pessoa mais barato, mas com pensamento de que mais cedo ou mais tarde eu vendo mais caro lá na frente. Isso é o que? Isso é o trapaço, isso é o trapaceiro. Isso não é de Deus também não. Se você tem o Espírito Santo, tem a visão de Deus, você é justo. Ainda que você coma um comerzinho simples, amém? Mas você vai comer do seu suor que sai do rosto, não enganando as pessoas, amém? Não alterando a palavra, não pegando mentira, amém? E Jesus Cristo vai cobrar isso dessas pessoas. A Bíblia fala que Deus não vai ter essas pessoas como inocentes, e aqueles que apoiam também esse tipo de gente. Tem muitas pessoas que estão dentro dessas igrejas, né, e acham que essas igrejas estão pregando a verdade, estão pregando a mentira. Vai dar conta tudo nos últimos dias, amém? E então dá para ver que estão quebra, né? Essa passagem de Lázaro aqui, ó, essa passagem que eu falei para vocês aí dos discípulos, que não teve nenhum apóstolo rico, não teve, nenhum pastor me mostrou até hoje, né? E eu estou aberto para qualquer pessoa, estou gravando esse vídeo aqui para me mostrar, me trazer, me corrigir. Eu estou aqui para ser corrigido. Mas então não cai nessa, entendeu? Você pode ter bens materiais? Pode, amém? Mas não fica agarrado com nada materiais, não. E também não fica querendo ganhar esse mundo, não, né? Tem muitos pastores que já tem milhões e quer mais e mais, aquele egoísmo. E fazendo aliança com Satanás e com o demônio por causa de dinheiro, por causa de fama. Amém? Então, voto e desafio, eu sempre falo, não sou contra. Se um pastor chegar perto de mim, Deus me mostrou, eu vou fazer um voto com Deus, né? Tem uma direção de Deus, mas aquele negócio que vota todo dia você tem que levar uma oferta. Você pega o envelope todo dia, toda hora tem uma oferta. Todo dia você tem que sacrificar. Onde é que os apóstolos mandou sacrificar? Onde é que Jesus Cristo mandou sacrificar na Bíblia? Onde é que essa passagem de Lázaro e o rico aqui dá para nós ver. Se fosse então, era para Jesus falar aqui com Lázaro, ou mandar Abraão falar, vai lá e manda lá sacrificar, amém? Manda lá sacrificar para ele sair da mendiga, para ele sair de mendigar, porque Jesus já fez o sacrifício já foi feito, aquele sangue derramado lá na cruz, amém? Mas poucos pastores e poucas pessoas prega isso, fala a verdade, né? Mas quer o seu dinheiro, quer a sua oferta todo dia, quer te manipular, quer te enganar. E esse evangelho que faz junto, que nós estamos vivendo hoje em dia aí, é desse jeito, que esses homens não são de Deus nada, porque se eles tivessem o Espírito Santo, tivesse visão de Deus mesmo, eles não enganavam. A Bíblia fala, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo ama a ti mesmo. Tudo que eu faço para prejudicar o meu próximo, significa que eu não tenho o Espírito Santo, que eu não tenho a visão de Deus. Isso significa que Deus não está em mim. Se tudo que eu faço, eu prejudico meu próximo, é clambicando, fazendo, né? Fazendo só coisa errada, enganando ele. E quando eu omito essa palavra que engano, não fala a verdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou enganando, amém? Mas a Bíblia fala que os falsos profetas, a besta e o anticristo vai ser lançado no lago de fogo e vai dar conta nos últimos dias, amém? Então, isso é um vídeo, né? É o que eu falei, é um comentário, um desabafo, vivendo a palavra de Deus. Eu sempre falo, desde quando eu fui para a igreja, o Espírito Santo me revelou no coração, amém, como andar, como proceder diante das pessoas e diante de Deus, sem mentira, sem egoísmo e sem engano, amém? Então tudo que eu tenho aqui no estúdio, tudo que eu tenho na minha vida, pode ter certeza, foi tudo conquistado, foi tudo através do suor. Foi levantando de manhã, 6 horas da manhã, amém? Em dormir
largando serviço 6 horas da tarde, muitas vezes trabalhando até final de semana para conseguir comprar um microfone, comprar, amém? Uma guitarra, comprar um violão. Então é isso. Então tudo foi do suor, não foi nada que eu ultrapassei os outros para trás, amém? E espero que todos pensem desse jeito, amém? Amém, gente? Glórias a Deus. Ali chegou o fim já, amém? A câmera desligou ali.